Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Harrison. Com esse vídeo nós vamos começar uma nova playlist aqui no canal, em que nós vamos falar sobre temas de semântica lexical. Se você é novo no canal, ele está inteiramente organizado em playlists para você encontrar os temas que lhe interessam. Semântica lexical, na verdade, foi o tema do primeiro vídeo desse canal, mas foi um vídeo em que eu estava testando como começar a fazer materiais para o canal. Então eu acho que seria bom refazer esse vídeo, inclusive com mais informações que não estavam naquele outro. Dito isso, para falar sobre semântica lexical, é preciso primeiro falar sobre o que é semântica. Ou pelo menos o que é semântica dentro da linguística, porque existem também áreas chamadas de semântica fora da linguística. Dentro da linguística, a semântica é um tipo de estudo dedicado ao significado linguístico. Significado linguístico é justamente o significado relacionado aos elementos das línguas humanas, os elementos da linguagem humana. Porque existe também significado não linguístico. Por exemplo, se eu aponto para um objeto, como uma placa numa rua, e pergunto qual é o significado dessa placa, eu estou falando do significado de um objeto físico concreto, de um elemento que não é um elemento linguístico. Mas se eu pergunto qual é o significado da palavra placa, agora eu estou falando do significado linguístico, do significado de um elemento de uma língua específica, no caso da língua portuguesa. Da mesma maneira, se eu pergunto qual é o significado da cruz, eu posso estar falando de um objeto físico específico, por exemplo, na entrada de uma igreja, em um cemitério, eu posso perguntar qual é o significado desse objeto, e eu tenho claramente um significado não linguístico, porque é o significado de um objeto. Ou eu posso até estar me referindo, com essa pergunta, qual é o significado da cruz, a um evento específico, aquele evento que aconteceu há 2000 anos atrás, na Judéia. E eu posso estar perguntando qual o significado da cruz, como qual o significado da crucificação. Nesse caso, eu também tenho um significado não linguístico, porque eu estou perguntando sobre o significado de um acontecimento. Mas se eu pergunto qual o significado da palavra cruz, eu estou falando agora de significado linguístico, de significado de um elemento de dentro de uma língua específica. Da mesma maneira, se perguntamos sobre qual é o significado da vida, estamos falando de um significado não linguístico. Estamos falando do significado de um tipo de elemento externo à língua, que é a existência, é uma realidade concreta. Mas se nós perguntamos qual o significado da palavra vida, aí, novamente, nós temos o significado linguístico, o significado de um item dentro da língua. Dessa forma, a semântica linguística é o estudo justamente do significado associado aos elementos da língua, como a palavras, sentenças, expressões, etc. E aí nós podemos, por exemplo, observar que existem, dentro dos significados linguísticos, significados que nós podemos falar que são significados lexicais, porque estão associados a palavras. Por exemplo, qual o significado da palavra casa, da palavra adormecer, da palavra feliz? Quais são as outras propriedades de significado associadas a esses termos, além da sua definição, do seu conceito em si? Isso tudo é significado lexical. Mas nós também podemos perguntar sobre o significado de estruturas sintáticas, estruturas gramaticais. Por exemplo, na sentença como eu comprei esse livro, nós podemos opor essa sentença a outra sentença. Esse livro eu comprei, e nos perguntar, será que essa diferença na ordem gera alguma diferença de significado? Sim ou não? Quando nós perguntamos isso, nós não estamos mais falando de significados lexicais, porque as palavras são exatamente as mesmas nas duas sentenças. Nós estamos perguntando se a estrutura gramatical altera ou não altera o significado. Então, nós teríamos aí um tipo de significado lexical e um tipo de significado gramatical ou composicional que tem a ver com o modo como as estruturas linguísticas estão compostas. Dito isso, focando em semântica lexical, nós podemos ver que semântica lexical pode se referir a essa sub-área dentro da semântica, que é dedicada ao estudo do significado associado aos itens lexicais, associados às palavras, mas também nós podemos estar nos referindo a uma teoria voltada para explicar os fenômenos dessa área. Existem várias teorias semânticas,
E algumas dessas teorias são voltadas justamente para o estudo dos fenômenos semântico-lexicais, e muitas vezes essas teorias sobre o significado lexical acabam se chamando de semântica lexical. Então nós temos aqui uma diferença entre a área, no sentido de o conjunto de fenômenos e o estudo desse conjunto de fenômenos, versus as teorias, que são um conjunto de ideias, de conceitos teóricos e de métodos de descrição desses fenômenos. Porque teorias diferentes podem ter ideias e conceitos e métodos diferentes para lidar com o significado lexical. Em suma, semântica lexical pode ser uma área dos estudos linguísticos ou pode ser o nome de algumas teorias. E aí, para exemplificar esses vários tipos de fenômenos semântico-lexicais, mas também para exemplificar essas abordagens distintas, essas teorias distintas com relação a esses fenômenos, nós podemos dar alguns exemplos, como a descrição do significado das palavras, que é o exemplo que nós já estamos dando, é um tipo de semântica lexical. Está dentro da área da semântica lexical. Nós podemos olhar para as palavras como camisa, casa, chave e tentar descrever os conceitos que eles representam, que essas palavras representam, e isso é um tipo de fenômeno estudado dentro da semântica lexical. Mas também nós podemos estudar o significado dos itens lexicais, das palavras, não simplesmente tentando achar um conceito, mas tentando decompor esse significado em pedacinhos, em blocos menores de significados que possam ser comparáveis entre si. Por exemplo, ao invés de tentar achar uma definição para a palavra homem, para o significado expresso pela palavra homem, nós podemos começar a ver quais são os componentes internos de significado através de um sistema de traços positivos e negativos. Por exemplo, nós podemos associar o termo homem, o traço mais humano, o traço mais masculino e o traço mais adulto. E nós podemos diferenciar o significado da palavra homem e da palavra menino, apontando que menino também vai ter o traço mais humano, também vai ter o traço mais masculino, mas vai ter um traço menos adulto, e isso vai ser a diferença de significado entre esses dois termos, mas há outros componentes em comum entre eles, e isso vai mostrar como há semelhanças de significado sistemáticas, mas há também diferenças e especificidades. De modo semelhante, nós podemos pegar uma palavra como criança e tentar usar esse mesmo método de procurar achar os componentes, os subcomponentes de significado e apontar que criança também teria o traço mais humano, mas agora para o traço masculino nós temos que reconhecer que criança é uma palavra que não está associada exclusivamente nem ao traço mais masculino nem ao traço menos masculino. Então, para esse traço, essa palavra tem o valor mais ou menos masculino, porque ela é compatível com as duas situações. Mas, para o traço adulto, esse elemento tem a versão negativa, tem um traço menos adulto. Da mesma maneira, nós podemos descrever o significado de palavras como cachorro e pedra, apontando que, por exemplo, cachorro tem um traço menos humano, mas tem um traço mais animado, tem um traço mais ou menos adulto. Nós podemos também acrescentar mais traços que tentem descrever de modo mais preciso esse referente a essa palavra. Por exemplo, quatro patas, mais quatro patas, por exemplo, etc. Seria um trabalho de tentar buscar os componentes de significado que caracterizam essa palavra. Por oposição a isso, para a pedra nós teríamos o traço menos animado e não mais animado, como para cachorro, mas também poderíamos ter traços como mais sólido, mais mineral, mais estático, etc. Apenas para mais um par, nós podemos tentar descrever medo e pavor, associando a medo, o traço mais abstrato, mais emocional, mais subjetivo, mais ou menos intenso, por exemplo, porque o medo pode ser mais intenso ou menos intenso, e a pavor nós poderíamos associar os mesmos traços, mais abstrato, mais emocional, mais subjetivo, mas agora, com relação ao traço intenso, nós não teríamos mais ou menos, mas simplesmente o traço mais intenso, porque pavor é uma palavra que tem como significado a ideia de uma intensidade maior. Além disso, para o terceiro exemplo de tipos de fenômenos, nós podemos ter
a tentativa de descrever relações de significado entre as palavras. Notem que descrever relações de significados entre palavras é diferente de descrever o significado da palavra ou os componentes de significado das palavras. Por exemplo, nós podemos identificar se determinadas palavras são sinônimas uma da outra, como por exemplo, divertido e engraçado, na maioria dos contextos, são palavras sinônimas, veloz e rápido também. Nós também podemos identificar se determinadas palavras são antônimas, bonito e feio, seguro, perigoso, por exemplo. E, portanto, sinonímia e antonímia são relações de significado entre as palavras. Ainda falando de relações de significado entre palavras, nós podemos ter, por exemplo, o caso da homonímia, quando palavras que são diferentes, que são palavras diferentes, mas que por um acidente na língua acabam tendo o mesmo formato. Então, calo pode ser um substantivo, um calo, ou pode ser um verbo. Canto pode ser um substantivo, um canto, ou pode ser um verbo, eu canto. Da mesma maneira, nós podemos identificar relações como de hiperonímia, que são relações em que o significado de uma palavra abarca o significado de outra. Então, por exemplo, entre veículo e carro, dentro do significado da palavra carro, está o significado da palavra veículo, no sentido de que todo carro é também um veículo, mas nem todo veículo é um carro. A mesma coisa acontece com par, calçado e tênis, em que dentro do significado da palavra tênis, nós temos o componente de significado calçado, tanto que todo tênis é um calçado, mas nem todo calçado é um tênis. Eu não estou entrando em muitos detalhes sobre esses fenômenos, porque neste vídeo eu quero apenas fazer um passeio mostrando vários tipos de fenômenos diferentes que estão incluídos dentro da semântica lexical, para nos próximos vídeos acabar entrando em detalhes sobre vários fenômenos específicos. Um outro tipo, um quarto tipo de abordagem dentro da semântica lexical seria a tentativa de descrever as mudanças semânticas, as mudanças que acontecem no significado de uma palavra e até mesmo a história do significado dessas palavras. Por exemplo, para a palavra armário, nós podemos apontar que antes essa palavra se referia especificamente a um tipo de local ou de móvel dedicado a guardar armas, mas que depois essa palavra mudou de significado para se referir a um móvel para guardar vários tipos de coisas, não apenas armas. Da mesma maneira, a palavra nuvem tinha apenas o significado associado a um tipo de fenômeno atmosférico, mas hoje nuvem também se refere a uma realidade dentro de informática, dentro de uma forma de armazenamento de dados. Da mesma maneira, a palavra carro já existia muito antes do automóvel ser inventado, então ela significava um tipo de veículo que não corresponde ao que hoje é o automóvel, e essa palavra mudou de significado e hoje se refere a automóvel. Para um quinto tipo de abordagem sobre o significado lexical, ou um quinto tipo de fenômeno estudado dentro dos estudos semânticos lexicais, nós temos a tentativa de descrever aquilo que se chama de campo lexical. O que seria campo lexical? Campo lexical é um conjunto de palavras que diz respeito a uma mesma área da experiência humana. E dentro de cada língua vai haver, para um determinado campo lexical, um conjunto de palavras que expressa alguns conceitos relacionados a esse campo, mas não necessariamente expressa todos os conceitos possíveis. Há distinções que uma língua faz que não necessariamente outra língua faz para o mesmo tipo de realidade. Então, por exemplo, nós podemos considerar que todas as línguas têm palavras que designam relações de parentesco. Então, as relações de parentesco podem ser consideradas um campo lexical e nós vamos encontrar vários termos semelhantes nas línguas, mas nem sempre nós vamos encontrar as mesmas distinções de parentesco. Por exemplo, não é toda língua que tem um nome diferente para se referir ao irmão do seu pai e ao irmão da sua mãe. Por exemplo, português não tem nome diferente para esses dois conceitos. Nós, em português, usamos tio tanto para o irmão do pai quanto para o irmão da mãe. Mas há línguas em que, por exemplo, há termos diferentes para relações diferentes, em que há termos diferentes para se referir a tipos diferentes de tios. Então, por exemplo, em hindi, nós temos o termo tal, que se refere ao irmão do pai, mas não a qualquer irmão, ao irmão mais velho do pai.
Temos o termo chacha, que se refere ao irmão mais novo do pai. Temos um outro termo, mama, que se refere ao irmão da mãe. Então, em índio, nós temos 3 distinções para aquilo que no português é apenas um termo, um único termo. Da mesma maneira, nós podemos falar sobre um campo lexical para animais e outro campo lexical para comida, e nós podemos perceber que há algumas línguas que têm uma diferença, tem um termo diferente para se referir ao animal, porco, e um outro termo para se referir ao porco enquanto refeição. No inglês, por exemplo, tem a palavra pig para o animal e pork para a carne do animal para consumo. Note que em português nós não temos essa distinção. Nós usamos a mesmíssima palavra para os dois conceitos. Da mesma maneira, se nós pensarmos nas cores, nas palavras que as línguas têm para cores, nós não temos exatamente as mesmas distinções em todas as línguas. Por exemplo, nós temos línguas que têm uma palavra diferente para aquilo que em português é azul. Então, para a palavra azul, nós temos várias tonalidades diferentes às quais essa palavra se refere, mas em russo, por exemplo, голубой se refere àquilo que são os tons mais claros do azul e синий se refere àquilo que são os tons mais escuros do azul. E existem outras línguas que não fazem essa distinção. Para um sexto tipo de fenômeno de abordagem semântico-lexical, nós temos um estudo de como o significado lexical afeta a estrutura sintática da sentença. Ainda é semântica lexical, nós ainda estamos descrevendo o significado de palavras, mas estamos vendo como é que essas características específicas do significado de palavras, algumas vezes, afetam a sintaxe das línguas. Então, por exemplo, existe o conceito de papel temático, que diz respeito a conceitos como agente, paciente, experienciador, alvo, local, destino, etc. E a ideia é que os papéis temáticos de uma sentença estão ligados ao significado lexical do elemento predicador, ou seja, os verbos vão selecionar os papéis temáticos de acordo com o seu significado intrínseco, o significado do próprio verbo. Então, por exemplo, verbos que expressam ação pedem agentes, e às vezes pedem agentes e pacientes. Verbos como fazer, cozinhar, construir, rasgar, pedem 2 argumentos e pedem que esses argumentos sejam agente e paciente. Porém, verbos que expressam fenômenos da natureza não vão pedir nenhum agente, logo não vão ter nenhum papel temático para atribuir. Já verbos que expressam a ideia de transferência, como entregar, enviar, devolver, levar, vão pedir 3 elementos, porque para expressar a transferência eles precisam de um agente, de um elemento que se refira ao objeto deslocado pela transferência e precisam de um alvo, um destino para essa transferência. Então, isso aí vai gerar tipos diferentes de estruturas sintáticas. Nós vamos ter verbos que geram estruturas sintáticas transitivas, verbos que geram estruturas intransitivas, verbos que geram estruturas bitransitivas, e isso está ligado ao significado intrínseco do verbo, ao significado lexical. Dessa maneira, nós podemos apontar para algumas teorias que lidam com esses vários fenômenos. Então, por exemplo, ao longo dos estudos semântico-lexicais, houve várias teorias que lidaram com fenômenos desse tipo, e algumas delas focavam mais em alguns fenômenos, outras focavam em outros fenômenos, mas todas elas estavam trabalhando com significado lexical. Para dar alguns exemplos, nós podemos falar da semântica histórico-filológica, da semântica lexical do tipo estruturalista, da semântica cognitiva, da semântica lexical mais moderna, que é um tipo de interface entre léxico e sintaxe. Então, por exemplo, a semântica lexical histórica, ou histórico-filológica, na verdade não surgiu com esse nome foi dado a ela muito depois. Ela surgiu com o nome especificamente de semântica apenas. Foi uma teoria que surgiu no século XIX. Está associada a alguns autores como Michel Breal, Hermann Pohl. E essa é uma teoria do século XIX que focava justamente no estudo da mudança de significado das palavras. Era uma teoria voltada para a história das línguas, para descobrir quais eram as mudanças de significado que as palavras tinham passado, mas também para tentar descobrir uma tipologia, para criar uma espécie de quadro geral dos vários tipos de mudanças semânticas que eram possíveis. Então, apenas para ilustrar,
nós podemos pegar uma palavra como cachorro, que significava filhote de cão, e passou a significar cão de qualquer idade. Nesse processo, nós temos aquilo que essa teoria chamaria de uma ampliação do significado, porque agora essa palavra se refere a mais coisas do que se referia antes. Porém, também existem processos de mudança que seriam de restrição de significado. Por exemplo, a palavra ministro se referia a qualquer tipo de servidor, qualquer tipo de pessoa que servia em uma determinada tarefa, mas essa palavra passou a significar apenas alguns tipos muito específicos de pessoas que cumprem tarefas. Por exemplo, ser ministro pode ser um tipo de alto funcionário do governo, mas não qualquer alto funcionário do governo, ou pode ser um tipo de sacerdote. Então nós tivemos uma restrição do significado. Um outro exemplo de teoria semântico-lexical é a semântica lexical, desenvolvida dentro do quadro do estruturalismo. E dentro do quadro do estruturalismo, nós vamos ter a semântica lexical, agora adotando uma perspectiva prioritariamente sincrônica, não é mais uma perspectiva histórica. Essa teoria é influenciada grandemente pelas ideias de Saussure, mas não apenas, e ela tende a trabalhar muito mais com as relações de significado entre os signos linguísticos, entre as palavras, justamente dentro da visão estruturalista saussuriana de que o valor dos elementos linguísticos é definido pela relação dos elementos uns com os outros. Então, por exemplo, dentro dessa teoria, nós vamos ver estudo das relações entre os signos, por exemplo, descrevendo sinonímias, antonímias, hiperonímias, hiponímias. Também relações entre o significado e o significante, por exemplo, a polissemia. Mas também análise dos componentes de significado dos signos. Então, aquele sistema de traços que eu comentei com vocês, descrever a palavra homem como mais humano, mais adulto, mais masculino, descrever a palavra criança como mais humano, menos adulto, mais ou menos masculino, um tipo de abordagem também desenvolvida dentro da semântica lexical estruturalista. Além disso, aquela descrição sobre as relações de significado dentro de um campo lexical, como o estudo dos termos para parentesco, também é uma abordagem típica do estruturalismo, porque tem essa visão de valor do elemento linguístico na relação desse elemento com os demais elementos da língua. Uma outra teoria semântica que existe é a linguística cognitiva, que basicamente é uma forma de semântica. É diferente do estruturalismo, porque o estruturalismo tinha fonologia estruturalista, morfologia estruturalista, sintaxe estruturalista, semântica estruturalista. A linguística cognitiva é prioritariamente uma teoria sobre a semântica, sobre o significado. E a semântica cognitiva, ou linguística cognitiva, vai estar focada mais na relação entre a linguagem e a cognição. E a ideia é tentar entender como é que a mente interpreta o mundo e como é que os processos cognitivos vão se manifestar na maneira como a língua vai ser estruturada para codificar o mundo. Então, para dar alguns exemplos, a semântica cognitiva lida muito com metáforas e metonímias, mas não apenas numa perspectiva classificatória, mas dentro da ideia de que o nosso modo de pensar sobre o mundo, de entender o mundo, é um modo metafórico. E ela vai tentar descobrir como é que as metáforas são geradas, não simplesmente fazer uma classificação de metáforas, mas tentar entender como é que os processos cognitivos produzem as metáforas. Para dar apenas um exemplo muito rápido, nós podemos ver como o ser humano, para compreender a noção do tempo, acaba utilizando a ideia do espaço como uma forma de compreender o tempo. Então a ideia é que nós usamos metáforas espaciais para se referir a conceitos temporais, porque essa é a maneira como nós conseguimos interpretar o tempo. Então nós falamos que o tempo passa, que uma data se aproxima, nós falamos que nós perdemos tempo como o tempo, se o tempo fosse objeto físico que pode ser perdido. Nós falamos sobre não sei quantos anos atrás, como se o passado estivesse nas nossas costas, fossem elementos que nós deixamos para trás quando nós caminhamos. Nós falamos do futuro como daqui para frente, como se realmente nós estivéssemos numa linha temporal nos deslocando como nos deslocamos no espaço. Tudo isso aí mostra como, para compreender a própria noção de tempo, nós utilizamos elementos concretos para compreender essa realidade abstrata. Por fim,
nós também podemos dar o exemplo daquilo que se chama atualmente de semântica lexical, que deveria ter um adjetivo específico para qualificá-la, mas não tem, que é basicamente uma forma de interface entre o léxico e a sintaxe, que é aquilo que eu comentei para vocês, que, por exemplo, nós podemos pegar verbos como cortou e pintou e ver que esses verbos vão exigir 2 argumentos e esses argumentos têm que ter interpretação de agente-paciente. Então, a semântica do verbo vai determinar a estrutura sintática da sentença. Verbos como enviar e levar vão exigir 3 argumentos e esses argumentos têm que ter interpretação de agente, de elemento transferido e de destino, alvo. Então, a semântica intrínseca da palavra vai determinar a estrutura sintática da palavra. Em suma, nós temos a semântica como estudo do significado linguístico. Existem significados linguísticos lexicais e significados linguísticos gramaticais ou composicionais. E a semântica lexical pode se referir tanto aos fenômenos associados ao significado das palavras e ao estudo desses fenômenos, ou pode ser também um nome de teorias que lidam com esses fenômenos. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Você pode se inscrever no canal, pode também tornar-se membro e conferir os benefícios e pode associar alguns materiais didáticos adicionais no nosso Patreon. Mas, para materiais exclusivos, você pode se tornar membro do canal. Até a próxima e Deus abençoe vocês.